Se você sempre erra a proporção do corpo, faz a cabeça muito grande e o corpo pequeno demais, ou o corpo gigante e a cabeça bem pequena, hoje eu vou te mostrar a técnica chamada caos controlado, uma técnica especial que os mangakas usam para fazer seus desenhos de forma aí mais perfeita possível. E se eles usam, por que você não iria usar também, né, velho? Então, pega o lápis e o papel e vamos aprender essa técnica na prática hoje com o desenho da Reze, de Chainsaw Man. Acho que eu falei certo. Enfim, vamos para o vídeo! Muito bem, galera, vamos lá. Como os mangakas conseguem uma proporção tão perfeita, uma anatomia sem erros? Cara, simples, galera. Enquanto a maioria dos artistas começa desenhando círculos perfeitos e fazendo linhas guias com medidas tudo certinhas, sabe? Os mangakas usam o caos. O caos de fazer várias linhas, porém tudo de forma bem controlada. Cada linha é feita de forma pensada e criativa, galera. Como vocês estão vendo aí no vídeo, você pode estar vendo aí que sim, eu comecei com círculo, mas veja que este próprio círculo aí já tem várias linhas, sabe? Não é o círculo feito daquela forma perfeita mesmo. Assim como a linha aí para fazer os olhos, eu já fiz aí os olhos da personagem, demarquei ali outro círculo bem oval para fazer ali a parte da orelha. E veja que eu estou fazendo aí cada detalhe já do rosto, porém tudo com linhas imperfeitas, sem me preocupar se a medida está certa ou se a própria linha está certa. É um traço bem solto mesmo. E isso, galera, é o que faz as linhas, esse caos controlado que eu digo, ser algo que acaba sendo até bem criativo. Mas afinal de contas, você deve estar aí pensando, né? Como eles conseguem pensar de forma tão rápida para fazer tantas linhas assim? E assim, eu estou fazendo exatamente com o método que eu estou ensinando, explicando para vocês assim, aqui agora. E, galera, é bem simples mesmo, cara. Eles conseguem fazer esse caos todos por esse pensamento rápido e tal, de uma forma bem simples. Porque todas essas linhas vêm de apenas uma coisa, galera, da tentativa e do erro. Você vai fazer várias linhas no seu desenho, é porque você está sempre ajustando algo ou adicionando algo. Então perceba que no meu caso aqui, no nosso caso do desenho da Reze, desse anime Chainsaw Man, ela está sendo construída aqui, eu estou construindo ela de uma forma que eu não estou simplesmente ajustando, né? No caso aí dos ombros agora sim, eu ajustei, mas no caso do rosto dela ali, veja que eu adicionei as coisas. Então perceba que eu adicionei tudo por cima de tudo. Eu não apaguei aquele círculo inicial cheio de linhas, né, que eu fiz. Eu não apaguei ali o círculo oval ali que eu fiz para fazer a orelha, nem o círculo que eu usei ali para fazer os olhos, né? Eu não apaguei nada do meu esboço até agora, porém eu fui adicionando as coisas. E até agora veja que eu fiz ali a parte da mão, do braço, e até agora eu estou apenas colocando o esboço, eu não estou apagando nada. E esse é o grande diferencial dos mangakas. Eles fazem um esboço de uma forma que colocam tudo por cima de tudo. E é por isso que forma esse caos de tantas linhas que para você que vê pela primeira vez até acaba sendo confuso. Mas quando você vai desenhar também, acaba sendo tudo muito intuitivo, justamente por essa questão da tentativa e do erro, galera. Porque eles estão adicionando sempre alguma coisa ou estão ali ajustando alguma coisa, beleza? E é claro, galera, tudo é feito de forma bem rápida, bem intuitiva mesmo. E por que eu digo que é de forma bem intuitiva? Porque, cara, como eu falei no início do vídeo, muita gente busca fazer algo de forma muito precisa. E aqui não tem precisão nenhuma. Então veja, novamente, da mesma forma que eu fiz o rosto ali, com todos os detalhes sem apagar nada, eu estou fazendo aqui agora todos os detalhes que tem no corpo da personagem, a roupa, os dedos, tudo
de uma forma sem apagar aquele esboço base que a gente fez. Então por que você erra o corpo da personagem? Por que você erra um rosto? Por que você erra a proporção do corpo da personagem? É muito simples, porque no momento que você faz um círculo, você já tenta fazer o detalhe perfeitamente, e aí você erra. E aí quando você erra um olho, por exemplo, no seu desenho, você apaga aquele olho e tenta fazer de novo. Então, percebe que você está fazendo algo numa tentativa no erro? De certa forma, está. Mas não exatamente desta forma, porque conforme você vai apagando o seu desenho, você vai apagando ali o que, em tese, pode fazer você acertar também no fim, entende? Então, essa ideia dos mangakas de fazer o desenho nesse caos controlado é justamente você manter todas as linhas que você fez, como eu estou fazendo aqui agora, né? Eu mantive todas as linhas que eu fiz no esboço inicial da Arese aqui, do anime, né? Jasmine, que eu nem assisti ainda, inclusive, tá? Mas eu gostei da personagem, por isso estou fazendo. Enfim, você mantém todas as linhas e vai colocando ali todos os detalhes por cima, tudo de forma despreocupada mesmo, sem querer fazer nada perfeito. Por quê? Porque se você errar, galera, você sabe exatamente aonde errou, o que errou e, o melhor, como consertar. Cara, é simplesmente uma maravilha isso. Se você ainda não entendeu como isso é perfeito para você desenhar, para você não errar nunca mais um esboço do seu desenho e realmente fazer um corpo aí da sua personagem perfeito, um rosto da sua personagem perfeita. Poxa, uma mão que tanta gente tem dificuldade em fazer de forma aí perfeita no seu desenho, cara, faz desta forma, mantém ali cada linha do esboço que você fez até o fim do desenho. Ah, Daniel, mas isso vai ficar muito desorganizado, vai ficar muito feio. Cara, os mangakas, eles fazem exatamente dessa forma e tem bons resultados por conta disso, porque fica algo que não é esteticamente a coisa mais bonita do mundo. Mas o que importa, galera, é o resultado final e não exatamente como você busca aquele resultado final, beleza? Então assim, nada de ficar medindo tudo, faça o desenho, é óbvio, com muita liberdade e com criatividade. Cara, quando você mede as coisas, você está se limitando como desenhista. Quando você pega uma régua ali para ficar medindo ali, poxa, um olho tem meio centímetro, o nariz tem meio centímetro também, sei lá, o rosto vai ter 3 centímetros, 4 centímetros. Cara, quando você faz isso, você está se limitando, você está limitando a sua própria criatividade. E um mangaka que está fazendo um desenho ali perfeito de qualquer personagem que seja, ele não está se limitando, ele não está limitando a criatividade dele como um desenhista. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui, eu não me limitei de nenhuma forma para ser criativo. E o único momento que eu usei a borracha foi aqui, é claro, para usar a borracha limpa-tipos, que é uma borracha tão incrível, porque ela só tira o excesso. Ela não faz você apagar as linhas iniciais. Então perceba que, mesmo eu utilizando a borracha limpa-tipos aqui, eu estou enxergando cada etapa do esboço que eu fiz. Cara, se você não tem uma borracha limpa-tipos, eu recomendo muito que você adquira uma, não é tão cara e vai permitir que você se aproxime muito do método realmente de um mangaka, com esse caos controlado no desenho. Eu digo que é um caos controlado, galera. Por quê? Porque eles sempre fazem tudo pensado, eles não fazem cada linha de forma desorganizada, eles não fazem cada linha de forma aleatória, é tudo pensado, tudo mesmo. Então veja aí, eu fiz a sobrancelha aí agora, percebeu que a sobrancelha que eu fiz no esboço anterior, né, na etapa anterior do esboço, estava um pouco mais para cima e agora eu fiz um pouco mais embaixo. Se eu tivesse simplesmente apagado aquela sobrancelha ali que eu fiz inicialmente, eu não teria essa noção de eu tenho que fazer um pouco mais embaixo. Percebe? É exatamente isso que acontece quando você erra um olho, por exemplo. Quando você erra um olho, o que é que você faz? O que você faz aí?
Comenta aí embaixo quando você erra um olho, quando você erra uma mão do seu desenho. O que é que você faz? Você apaga tudo. Você não vê o que você errou exatamente, você simplesmente apaga. E aí você tenta fazer de novo. E o que acontece? Você erra de novo. E isso fica um círculo. Um ciclo, na verdade, não é círculo, é ciclo, tá? E então, galera, o que acontece quando você não apaga ou apaga de leve com a borracha limpa-tipos, como foi o caso que eu fiz aqui? Você consegue ver o seu erro e você consegue consertar de uma forma que deixe melhor. Tem uma forma mais incrível de desenhar do que essa que os mangakas fazem no desenho, cara? Admita, pensa aí, você não vai encontrar uma resposta. Para mim, na minha opinião, essa é a forma perfeita de desenhar um personagem de anime. Principalmente, na verdade eu ia dizer principalmente quando é o corpo da personagem, mas cara, independente se você está desenhando aí o corpo inteiro da personagem, se você está desenhando só o rosto da personagem, ou se você está até mesmo desenhando apenas um olho da personagem. Não tem forma mais perfeita e fácil de desenhar do que com esse método que os mangakas utilizam. Novamente, você vai simplesmente manter todas essas linhas, tudo que você fez, tudo por cima do outro. E se você errar, você vai saber o que errou, porque tá tudo ali, galera. Todo o processo do esboço vai estar ali. Então é a mesma coisa aí do caso da sobrancelha. Se eu fiz um pouco ali mais em cima e eu quero fazer um pouco mais embaixo, eu não apaguei. Eu simplesmente tive essa noção de que antes, quando eu fiz, estava um pouco mais para cima e agora eu vou manter um pouco mais embaixo. Ah, Daniel, beleza. Então eu vou deixar o desenho assim, eu vou fazer o desenho todo assim. E quando eu for finalizar o desenho, quando eu for colorir o desenho, o que é que eu faço? Aí é claro que você vai passar o desenho a limpo. Até porque, galera, isso daqui é uma dica muito importante, tá? Se você manter o desenho, esse esboço, todo cheio de linhas, aí na sua folha para finalizar o desenho, o que é que vai acontecer? A folha vai ficar marcada com todas essas linhas que você fez na hora da pintura, né? Então, o que eu recomendo é passe a limpo com os detalhes perfeitos que você encontrou. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo nessa etapa no desenho aqui atual, que eu estou até fazendo ali a parte da roupa aí, do braço dela. Você pode ver que eu estou colocando cada detalhe da forma que eu quero, né? Então, assim, tudo que eu vi ali que estava errado, eu estou ajeitando aqui agora. Beleza, normal, já explicamos isso aqui. Então, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Fazendo tudo de forma perfeita. Quando eu quiser passar para uma outra folha para finalizar, vai ser tranquilo. É só seguir tudo isso daqui que eu fiz. E é isso, cara. Simplesmente depois colorir o desenho. Tô até fazendo um sombreadozinho aí nessas partes que vocês estão vendo aí. Simplesmente aí sim é pela estética do desenho, tá? Só para não deixar tudo só na linha do lápis mesmo. Tem alguma sombrinha ali no desenho. Beleza, galera? Então, me diga aí, você curtiu esse vídeo? Gostou das dicas? Gostou dessa técnica maluca que os mangakas usam para desenhar o corpo das personagens, o rosto das personagens? Gostou também desse desenho da Reze aqui, ou é Reze o nome dela? Não sei se como você gosta de pronunciar. Eu gosto de pronunciar do japonês mesmo, então acho que no japonês seria Reze mesmo, né? Enfim, não importa como você queira pronunciar aí, tá? Eu espero que você tenha gostado do desenho dela também. Foi uma referência que eu achei assim na internet, que eu falei, cara, eu posso explicar tranquilamente como essa técnica dos mangakas funcionam para o pessoal do YouTube com essa personagem, porque, cara, tem ali o corpo dela todo bem definido e tal, e tem muitos detalhes também este desenho, né? Então, realmente mostra aí como os mangakas utilizam aí essa técnica do caos controlado, dessas linhas guias todas sendo bem feitas aí, uma por cima da outra. Enfim, tudo de uma forma bem organizada, bem feita nesse desenho, vamos dizer assim. Enfim, se você curtiu esse vídeo,
Não esquece de deixar um like, de compartilhar também, cara. Se você tem algum amigo que gosta de desenhar e quer aprender a desenhar também, compartilha esse vídeo para ele, que vai ajudar muito o canal também. E é claro, se você gostou e não é inscrito, se inscreve no canal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, é óbvio, ativa aí o sininho também. E uma pausa importante para a publi aqui do nosso curso de desenho, que é o único patrocinador do nosso canal aqui no YouTube, que é o meu próprio curso de desenho, o curso que eu criei aí, que inclusive está no valor de lançamento, que eu acabei de criar esse curso. É o primeiro link da descrição aí, se você quer aí aprender a desenhar comigo. Gostou desse vídeo? Quer aprender mais técnicas de desenho comigo, tanto de pintura quanto de esboço também? É só clicar no primeiro link da descrição, que o curso está muito baratinho, galera. Tá no valor de lançamento mesmo, beleza? Mas é claro, se você não quiser o curso também e quiser assistir algum outro vídeo aqui do canal de esboço ou de pintura, a playlist de tutoriais vai estar aí recomendada para você assistir também. É só clicar e ir para o outro vídeo. Enfim, novamente, espero que tenham gostado desse desenho, das dicas e desse vídeo. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.